Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista e hoje eu estou na companhia da repórter Mariana Serafini, direto da nossa redação em São Paulo. Seja bem-vinda, Mariana. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Barrocal, ao nosso convidado e também a todos os nossos queridos leitores que nos assistem. Estamos também na presença do repórter especial André Barrocal, que acaba de voltar da China, uma conexão de Wuhan direto para Brasília. É isso, Barrocal? Boa noite, Rodrigo, Mariana, boa noite ao nosso convidado também. Rodrigo, sim, verdade, voltei da China no domingo à noite, não foi diretamente de Wuhan, foi de uma outra cidade chamada Chengdu. E eu só tenho a dizer o seguinte: Brasília vive dias de calores chineses. Nunca imaginei que fosse passar tanto calor lá na China, viu? Caramba! Bom, e temos também um convidado especial, o cientista político João Ferri Júnior, professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ e também coordenador do Laboratório de Estudos de Mídia e Esfera Pública na mesma universidade. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Rodrigo. É um prazer participar aqui dessa mesa redonda com você e com o André. Bom, nós convidamos o professor João Feres, porque o Instituto Datafolha acaba de divulgar aí mais uma rodada de pesquisas em 4 capitais, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Recife, né? E nós pedimos para ele gentilmente comentar esses dados conosco, falar também de algumas tendências das eleições e por aí vai. Professor, eu gostaria de iniciar a nossa conversa falando do cenário eleitoral em São Paulo, né? Nós temos aí os resultados que mostram um triplo empate, né, entre Guilherme Boulos, do PSOL, Ricardo Nunes, o prefeito apoiado por Jair Bolsonaro, do MDB, e também Pablo Marçal, do PRTB, que é um bolsonarista não correspondido, digamos assim. Então, temos neste pelotão Boulos com 23% das intenções de voto, Ricardo Nunes com 22% das intenções de voto e Pablo Marçal, o bolsonarista não correspondido, com também 22% das intenções de voto. Considerando a margem de erro da pesquisa, estão tecnicamente empatados e há uma segura distância, Tabata Amaral, do PSB, com 9% e José Luiz da Atena, do PSDB, com 7%. Professor, é engano meu ou a grande novidade desta pesquisa é que Pablo Marçal parou de crescer do jeito que vinha crescendo? Eu acho que eu concordo com a sua leitura. Eu acho que assim as pessoas têm muito uma coisa. Eu já vi várias pessoas se referirem a esse fenômeno Pablo Marçal como se ele tivesse um potencial infinito de votos. Assim, daqui a pouco o Pablo Marçal está com 140% do eleitorado, entendeu? Isso não é Nas redes verdade. sociais é capaz, viu? É claro que ele tem teto, né? Assim, qual é o teto dele? Eu até me surpreendi de ter parado, porque eu achava que ele ia. Claro que isso é só uma pesquisa, a gente precisa ter essa tendência confirmada por outras pesquisas, né? Mas eu achei que ele ia desidratar a candidatura do Nunes mais do que essa pesquisa mostrou, né? Então a gente precisa ver aí se ele já alcançou o teto. Eu acho que esse status quo aí vai ser difícil de ser alterado até o dia da eleição, ainda que, né, no dia da eleição exista um certo, tradicionalmente existe um certo deslocamento dos eleitores, né? Os eleitores, muitos deles, assim, sabendo das pesquisas, eles mudam um pouco de preferência para tentar resolver o negócio o mais rápido possível. Isso acontece, né? Nas últimas eleições, a gente teve, inclusive, uma surpresa desagradável, que foi o crescimento, tanto em 18 quanto em 22, um crescimento maior dos candidatos de direita que não foi previsto pelos institutos de pesquisa. Então, assim, esse resultado é meio preocupante para todas as partes, eu acho. Menos para o Pablo Marçal, que é um free shooter, é um cara que entrou aí e está só se beneficiando, mesmo se perder, sai ganhando.
Então, é isso, ou seja, o Nunes está arriscado a não ir para o segundo turno. Eu acho que, do ponto de vista do Guilherme Boulos, se eu fosse da campanha dele, eu torceria para o Pablo Marçal ir para o segundo turno e não o Nunes, né? E aí, no segundo turno, vai ser, pelo menos para a esquerda, para a centro-esquerda, que é o Boulos, uma corrida para o centro, né? A famosa tese do eleitor mediano, não sei se você sabe, em teoria política, em teoria democrática, né? Estudos da democracia, eu vi um modelo muito aceito, inclusive baseado nos Estados Unidos, mas que funcionava em outros lugares, que quando você tem uma eleição entre dois candidatos, ganha aquele candidato que conseguir pegar o eleitor mediano, que é o que está no meio da distribuição, claro, porque ele vai ter metade dos votos mais um. Então, isso foi, na verdade, muito colocado em teste pela extrema-direita ultimamente, né? Que, na verdade, faz campanha não se preocupando em ir ao centro e tentando constituir uma quantidade de eleitores radicalizados suficientes para ganhar a eleição, né? Isso começou a ser um pouco desconstruído aí nos Estados Unidos a partir do George Bush, depois com o Trump, aqui no Brasil com o Bolsonaro, certamente, né? Então, assim, do jeito que está indo em São Paulo, eu acho que vai dar, se não houver uma surpresa, por exemplo, um crescimento repentino do Pablo Marçal no fim, ou do Nunes, e o Boulos ficar de fora, eu acho improvável que isso aconteça, né? Mas se não houver isso, a gente vai ter uma eleição aí que pelo menos um dos candidatos, e eu acho que o centro-esquerda, vai tentar capturar esse voto do eleitor mediano. Daí eu acho a estratégia da campanha do Boulos, que é acertada, de apresentar o Boulos como um cara moderado, porque o Boulos, na verdade, sofre uma rejeição que vem da associação dele com o movimento do sem-teto, né? Então, eu acho que essa é a minha leitura da situação, da maneira como está, e com os dados que a gente vê agora. Porque, assim, olhando como está, pensando no segundo turno que o Boulos passa, ele certamente vai receber um contingente de votos da Tabata, alguns do Datena também e alguns do Nunes, se o Nunes não passar. Então, assim, mas fechar essa conta é difícil. Por outro lado, Lula ganhou do Bolsonaro na capital, certo? Então, assim, se ele colar a figura dele com o Lula bem, né, tem uma chance. É difícil, mas tem uma chance. Aliás, até temos aqui as projeções de segundo turno na capital paulista. Eu já vou passar a palavra para você, Mari. Mas, assim, num eventual segundo turno entre Boulos e Marçal, Boulos vence com 45%, venceria, né, se a eleição fosse hoje, com 45% versus 39%. Marçal. Nunes também derrotaria Marçal, até porque acho que herdaria todos os votos da esquerda, da centro-esquerda, que jamais votaria num extremista como o Marçal. Então, Nunes venceria com 49% a 37%. Agora, se o Nunes enfrentasse o Boulos, né, o Nunes vence. Esse que é o grande dilema que eu acho que deve estar na cabeça dos eleitores do campo progressista, né? É esse lance de você torcer para o Marçal passar para o segundo turno, mas só para o segundo turno, porque há o risco, evidentemente, de uma disparada e que ele acabe eventualmente levando a prefeitura de São Paulo com consequências imprevisíveis para a disputa de 2026, né, professor? Rodrigo, qual é a proporção que está dando aí Nunes? Aliás, eu acho até que, assim, desculpa aqui, ó. Nunes versus Marçal, eu falei errado. Nunes versus Marçal Nunes tem 53, Marçal 31. Certo. Boulos versus Marçal, Boulos vence 45, Marçal 39. Agora, Nunes versus Boulos, Nunes vence com 49 a 37. Uau, uma diferença grande. É uma diferença bem significativa. Imagino que seja por conta desse fenômeno, assim, todos os votos do Marçal vão migrar para o Ricardo Nunes, né? Num eventual segundo turno, eu imagino. Perdão, tive um problema aqui. Sim,
aquela coisa da rejeição do Boulos, né? Por isso que eu acho que a candidatura está tão assim, paz e amor, porque essa rejeição realmente é o que eles têm que lutar, né? Eu acho que muito mais do que propriamente atacar o Marçal, porque assim, ele vai ganhar que tipo de eleitor atacando o Marçal, né? Eu acho que o Marçal e o Nunes já estão suficientemente em competição para o Boulos não se preocupar tanto assim. E aí tem a Tabata, que também está batendo no Marçal. Eu acho que assim, o Boulos se juntar a isso de uma maneira, centralizar a sua campanha nisso é um pouco demais. Mas é uma situação bastante complicada, bastante séria. O Marçal, ele tem essa condenação, que foi comprovado que ele foi condenado, ele chegou a ser preso. Agora o partido dele tem as suspeitas de ligação com o PCC, e mesmo depois disso, de áudios do Leonardo Avalanche, que é o presidente do PRTB, confessando que tem ligações diretas com membros do PCC, e isso ter sido explorado à exaustão pela imprensa, não desidratou a candidatura dele. Ao que o senhor atribui esse encantamento da população com essa pessoa que pode estar ligada ao crime organizado? E agora ele começou a dialogar com a Faria Lima. Semana passada ele recebeu uma série de empresários em casa para um jantar. Tem já uma certa parcela de financiadores de campanha do Nunes que começaram a depositar também na campanha do Marçal. Tem gente da campanha do Nunes, aliados políticos, que estão migrando para a campanha do Marçal. Porque como que justifica essa pessoa envolvida com o crime organizado isso não ser um apelo para a população? Bom, deixa eu começar mais para o fim, depois eu chego aí. Eu acho que assim, se Hitler ressuscitasse, candidatasse à prefeitura de São Paulo, a Faria Lima começaria a considerar ele um bom candidato. Sim, a Faria Lima não tem nenhum tipo de parâmetro, a não ser, é claro, as pessoas que são contra direitos dos trabalhadores, contra direitos sociais, contra programas sociais. Então, assim, tomar o mercado, e particularmente a Faria Lima, como qualquer tipo de baliza para a gente fazer nossas, sei lá, preferências, né, para a gente avaliar as coisas. Eles também não têm um poder eleitoral tão grande, né, assim, direto, pelo menos. Então, realmente só mostra o que eles são, comprova, né, mais uma vez, como o Brasil está mal com, desculpa esse chavão, é um chavão muito repetido, mas ele é verdadeiro, né? As elites que a gente tem são péssimas mesmo. Assim, eu acho que nem nos Estados Unidos são tão ruins, porque nos Estados Unidos ainda tem uns caras mais progressistas na elite. Aqui é difícil achar, é muito raro. Agora, quanto ao que você me perguntou, Mariana, por que as pessoas não se convencem, não se tocam de que o Marçal é um sujeito envolvido com crime, sócio do Cariani, envolvido com o tráfico de drogas do Cariani, assim, a resposta para isso também, essa pergunta também poderia ter sido feita para o Bolsonaro, que tem também uma ficha corrida horrorosa e as pessoas continuaram votando nele. Eu acho que você falou, não, porque a imprensa está mostrando e tal. E a resposta é exatamente aí, porque Bolsonaro operou uma coisa, a extrema-direita operou uma coisa no Brasil, que foi uma mudança muito, muito profunda no ecossistema comunicativo brasileiro. Né? Até antes da eclosão, do crescimento vertiginoso das redes sociais, né, e da internet, a comunicação era toda feita pela grande imprensa. Então, a grande imprensa brasileira, vocês lembram, fazia campanha contra Lula, contra Dilma, pró-Fernando Henrique, sempre tentava eleger as pessoas, fazia uma cobertura super enviesada. As pessoas não tinham de onde arrancar informação, a não ser da grande imprensa. A maioria dos cidadãos não tem contato nenhum com a política direto. Né? Vocês já pensaram nisso? Eles só tinham como se informar pela grande imprensa. Hoje, não. Né? Hoje, o Bolsonaro constituiu uma esfera comunicacional, eu chamo de... Estou escrevendo um livro sobre bolsonarismo, eu chamo da esfera comunicacional bolsonarista. E isso, você consegue constatar isso nas pesquisas quantitativas que a gente faz e nas qualitativas também, que a gente faz muito. Né? Então, o sujeito, por que ele, chegando no ponto, por que ele não está convencido que o cara...
porque ele sequer fica sabendo, ele sequer recebe informações suficientes para chegar a essa conclusão. Pelo contrário, ele pertence a grupos, a redes de informação, que é, por exemplo, né, Jovem Pan, Record. Eu estou começando por essas, porque, inclusive, tem algumas que são mídia tradicional, né, antiga mídia tradicional. Passando por grupo de zap do futebol, grupo de zap da igreja, página de Facebook de influência de extrema-direita. Então, várias dessas pessoas obtêm informações por esses canais. E nesses canais, eles estão oferecendo as contranarrativas do Marçal. Então, por isso que ele não é convencido. Ele não é convencido porque ele não é exposto o suficiente a essas notícias. Assim como os bolsonaristas também não são expostos. É impressionante. Os bolsonaristas, eu coordeno um projeto chamado Monitor do Debate Público. A gente monitora 5 grupos focais no WhatsApp de pessoas, tem bolsonaristas convictos, bolsonaristas moderados, pessoas que não votaram nem no Bolsonaro nem no Lula, pessoas que votaram no Lula e estão descontentes com o governo, pessoas que votaram no Lula e apoiam o governo, né? Os bolsonaristas convictos, que são aqueles mais hardcore, os convictos são assim, votaram no Bolsonaro no segundo turno e apoiaram o 8 de janeiro, apoiaram a invasão. Esses caras, eles sempre têm a narrativa do campo bolsonarista para qualquer coisa. A gente testa eles toda semana com 3 questões, e geralmente são, como se diz por aí, trending topics, são aquelas questões quentes, né, do momento. Eles sempre têm a narrativa pronta, a contranarrativa, né? O Bolsonaro com as joias. Não, mas eles já falam uma coisa. E você vê que é meio padronizado, ou seja, eles receberam isso de alguma fonte, né? É isso, assim, a resposta para isso está na comunicação. Professor, boa noite mais uma vez. A figura de Pablo Marçal, ela bagunçou a estratégia que se desenhava aí no lado de Guilherme Boulos para essa disputa, que era nacionalizar a disputa. Seria Lula e Boulos de um lado contra Ricardo Nunes e Bolsonaro de outro. O senhor acha que a figura do presidente da República ainda vai ser suficiente para influenciar o rumo da disputa paulistana? Eu acho que a figura do presidente da República, não sei se é suficiente, mas eu acho que é necessária. Exatamente porque o Guilherme Boulos tem uma franja de rejeição aí, de mais radicalidade que o Lula hoje em dia, né? Claro, quando o Lula começou era igualzinho, chamavam ele de revolucionário socialista, mas agora não mais. Então, eu acho que a associação ao Lula ajuda a tirar um pouco dessa rejeição. Agora, se isso vai ser suficiente, é uma coisa que eu realmente não sei te dizer. Porque, assim, o Pablo Marçal, e a gente vê isso também nas pesquisas qualitativas, ele está fazendo um papel que é o Bolsonaro 2.0, o Bolsonaro ao quadrado, né? No sentido de que ele é o Bolsonaro do Bolsonaro, ele é o outsider que vem depois do outsider, exatamente explorando essa demanda por um outsider na política que muitas pessoas ainda dizem ansiar, pela qual muitas pessoas dizem ansiar. E a gente vê isso também nos grupos focais, assim, e não é só na extrema-direita, não. Né? É bolsonarista convicto, bolsonarista moderado, até os flutuantes. Flutuantes, as pessoas que não votaram no segundo turno, geralmente são muito sérias, e é muita gente. No segundo turno da eleição presidencial, quase 1/3 não foi votar, ou votou branco e nulo. Né? A gente fica ouvindo essas coisas de polarização, acha que está tudo muito polarizado, tal, não sei o quê, mas na verdade foi 1/3 que votou no Bolsonaro, 1/3 que votou no Lula, um pouquinho mais, e 1/3 não votou. Então, essas pessoas também são super desconfiadas com o político tradicional. O efeito prolongado da Lava Jato no eleitorado brasileiro é muito forte, né? Muito forte. E ainda se faz sentir na fala dessas pessoas. E o Marçal, acho que tem uma vantagem, aí que ele entra numa vantagem. Esse é um ponto importante de prestar atenção. Aí que ele entra com uma vantagem, porque enquanto muitas figuras do bolsonarismo já estão associadas à política tradicional, por mais que recebam o apoio, né, das redes bolsonaristas de comunicação, o Marçal se identifica com essa agenda e, ao mesmo tempo, entra como outsider, entendeu? Então, assim, é muito perigoso. Muito perigoso. Ele encaixa muito bem nesse tipo de mentalidade. Professor, eu vou ler aqui alguns comentários do pessoal que está nos acompanhando. O Rodrigo Cunha diz: eu acho que os votos do Nunes vão para o Marçal no segundo turno, muito arriscado. Assim, a impressão que eu tenho, professor, é que, assim, de fato,
a maior parte dos votos do Nunes tende a ir para o Marçal, mas não na mesma proporção que os do Marçal para o Nunes, por uma razão. O Nunes, ele é prefeito, está no controle da máquina pública e se vende como uma figura mais moderada, né? Então, não necessariamente a pessoa que está declarando voto nele agora é uma pessoa que vai votar no Marçal, eu estou enganado. Então, eu acho que o Nunes, ele, assim, o Nunes começou a eleição já com um problema, né? Porque assim, é o candidato do Bolsonaro, ele quer, como se diz em inglês, tem um ditado bem interessante em inglês, que é assim, o cara quer comer o bolo e ter o bolo ao mesmo tempo. Depois você come o bolo, não tem mais bolo, né? Então, e ele começou, ele queria o apoio do Bolsonaro, mas não podia ser associado ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro tinha uma rejeição alta em São Paulo, lembra disso? Né? Então, assim, esse é um problema da candidatura do Nunes. E agora ele sobrou para ele, depois de acostado pelo Marçal, sobrou para ele querer se associar claramente ao Bolsonaro e tudo mais. Mas eu acho assim, a candidatura do Nunes, exatamente pela origem dele, pela história dele, né, as pessoas que apoiam o Nunes, votariam no Nunes, são esse pessoal, os antigos PSDBistas, perfelistas de São Paulo, parte deles, né? E esse pessoal, se agora está declarando apoio ao Nunes, provavelmente parte deles não vai apoiar o Marçal, porque não foi para o Marçal já, não se encantou por ele, não são de extrema-direita, provavelmente. Né? Ainda que eu preciso te dizer uma coisa, que fiquei um pouco surpreso. Nos nossos grupos locais, os bolsonaristas moderados foram que mostraram mais interesse pelo Marçal, e não os convictos. Os convictos, parte gosta do Marçal, parte falou que não gosta dele porque ele brigou com o Bolsonaro. Agora, a gente sabe que no segundo turno o Bolsonaro vai fazer as pazes com o Marçal se o Marçal for para o segundo turno. Né? Isso é óbvio, já está fazendo, já fez. Né? Assim, essa pesquisa da Folha, você acha que capturou essa relativa pacificação entre Bolsonaro e Marçal? Olha, não sei. Na verdade, tem um fato curioso, é que o Bolsonaro ainda não entrou de cabeça na campanha do Nunes, né? Quem tá fazendo campanha para o Nunes é o governador Tarcísio de Freitas, e que está explorando justamente na sua campanha o risco do Boulos derrotar o Marçal no segundo turno. Então, o governador foi na campanha, no horário eleitoral, a público, virar e falar assim: olha, gente, vote no Nunes, porque o Nunes derrota o Boulos no segundo turno. Se for o Marçal, quem ganha é o Boulos. E até o momento, não sei, a Mari pode me corrigir, que ela está acompanhando mais de perto, mas até o momento eu não vi o Bolsonaro entrar de cabeça nessa campanha não, né, Mari? Ainda não, eu acho até que sábado pode ser um divisor de águas desse impasse. Sábado tem o 7 de setembro, o ato do 7 de setembro convocado pelo Bolsonaro aqui na Avenida Paulista, e o Nunes já confirmou presença, obviamente, a Marina Helena do Novo também vai estar no palanque, e o Marçal foi questionado se vai participar, e ele não confirmou presença, disse que vai ser uma surpresa, só que hoje ele viajou para El Salvador, e ele tem agenda ainda nos Estados Unidos e Argentina, então não se sabe se vai dar tempo dele chegar para o 7 de setembro. Ou se ele quer chegar no 7 Ou de se ele setembro quer, também. se ele não viajou propositalmente, se ele não foi, porque ele é muito habilidoso, né? Se ele não viajou propositalmente para não participar desse 7 de setembro e não criar aí... Porque isso já era o que eu queria te perguntar agora de próxima, professor. Esse aceno do Marçal, essa viagem dele, essa não confirmação no 7 de setembro, demonstra que ele ainda não apaziguou com o Bolsonaro, que eles ainda estão rasgando seda, ou... Eu acho pelo contrário, porque assim, eu leio isso da seguinte maneira. Eu acho que tinha um contrato de gaveta com o bolsonarismo, entendeu? Ou seja, deixa ver como é que está. O Bolsonaro tinha, de fato, declarado apoio ao Nunes desde o começo, então, no 7 de setembro, o Marçal viajando, na verdade, faz um favor para o Bolsonaro, porque não coloca o Bolsonaro na parede e não coloca o Bolsonaro numa posição de ter que escolher entre um e outro.
Na verdade, né, o Bolsonaro é ótimo isso. É assim que eu vejo, entendeu? Não sei. Eu acho que causaria menos benefício para cada uma das partes se ele tivesse presente do que ele estando ausente. E eu duvido que a ausência dele no 7 de setembro vá causar uma grande consequência nas preferências de voto que a gente está vendo na pesquisa. Duvido. Aliás, eu acho o risco maior para o Nunes, porque corre o risco dele ir para o 7 de setembro e ser vaiado, né? Ser vaiado pelos marçalistas que devem estar lá também. E no Exato. 7 de setembro, a agenda vai ser o impeachment do Alexandre de Moraes. Nas últimas entrevistas que o Marçal deu, todas as vezes que ele foi questionado sobre isso, ele se esquivou de falar mal do Alexandre de Moraes. Isso tem sido uma rusga com essa ala bolsonarista. O Marçal, assim, ele é o seu próprio bolsonarinho, né? Eu acho que ele não é um cara muito domesticável, assim, e por isso que os bolsonaristas têm medo dele. Eu acho que ele é um cara que, além do mais, um sujeito com a quantidade de esqueletos no armário que ele tem, ficar batendo de frente com o Supremo Tribunal, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, que já foi presidente do TSE, e tem ainda uma influência grande no TSE, me parece não ser muito recomendável. Posso estar errado, entendeu? Agora, quanto ao Bolsonaro fazer campanha, Rodrigo, me diga uma campanha que o Bolsonaro se dedicou, de outras pessoas a qual o Bolsonaro se dedicou de uma maneira... Na verdade, eu tenho a impressão de que é o seguinte, o Bolsonaro ajudou a eleger uma porção de parlamentares, de governadores e tal, mas muito pelo aquele fenômeno que o senhor tem um termo em inglês específico, né, rabo de casaco e tal, porque ele estava fazendo campanha para si mesmo. Agora, nas eleições municipais, 4 anos atrás, eu não vi ele ter um desempenho fenomenal, nem se envolver em campanha de ninguém, porque não era ele próprio que estava disputando nada, né? Eu estou para ver o dia que o Bolsonaro faz assim, se dar a cara numa campanha, realmente emprestar apoio, gravar vários vídeos, fazer aquela coisa. Não é o perfil. Eu acho que assim, ele não é um cabo. Ele funciona como cabo eleitoral exatamente por essas razões aí. Ele é paradoxal, né? Uma coisa assim impressionante isso, como o cara consegue arrastar voto fazendo um esforço muito pequeno, né? Isso é uma das doenças da nossa política atual. Professor, eu gostaria de fazer uma guinada geográfica aqui para a gente tratar de Belo Horizonte. O Datafolha também divulgou pesquisa hoje a respeito de Belo Horizonte. Foi uma cidade onde, diferentemente de São Paulo, Bolsonaro ganhou de Lula na eleição presidencial de 2022. Então, lá em Belo Horizonte, o cenário já era mais desfavorável de partida para o campo progressista. O que a gente vê nessa pesquisa é que esse cenário continua difícil. Os dois candidatos aí mais à esquerda, Duda Salabert e Rogério Corrêa, têm 20% dos votos, de intenção de votos nesse momento, e os outros, existem pelo menos 3 candidatos aí de direita que juntos estão em torno de 55% a 60% dos votos. Existe alguma chance ainda na sua avaliação de a esquerda ganhar a eleição em Belo Horizonte ou já foi para o brejo lá? Eu acho que já foi para o brejo há muito tempo lá, antes de começar. Eu não sou um observador muito assim, próximo da política de Belo Horizonte, assim, mas essa semana ainda estava com vários amigos de lá, cientistas políticos também, e eles estão completamente céticos em relação a qualquer possibilidade de alguém de centro, de esquerda, ou até de centro, levar a eleição. Em Belo Horizonte, assim, o governo do Pimentel, acho que foi muito, muito mal recebido pela população. O PT realmente perdeu muita popularidade lá e até agora não recobrou. Como você mesmo disse, perdeu a eleição presidencial lá. Tá difícil. Eu acho assim, essa estratégia também do PT colocar... Do PT não, na verdade, o PT colocou o Rogério Corrêa, que é um cara que tem baixíssima popularidade. A Duda Salabert, que é uma pessoa, uma deputada ótima, uma pessoa fantástica, eu acho assim, super deputada. Agora, é uma pessoa trans, né? E você está numa eleição que tem conservadorismo está super forte. Eu acho que isso daí não ajuda o campo da esquerda.
ajuda os caras a, entendeu, garantir a vitória. Não houve uma estratégia mais assim da esquerda concertada, mas isso a gente vê em várias outras cidades, né? Mesmo o Boulos, por exemplo. O Boulos é um cara. É que o Boulos, assim, a esquerda está com poucos quadros, eu acho. Mas o Boulos, essa coisa dele ter sido liderança do MTST, né, é utilizado e explorado, obviamente, pela oposição, num contexto em que o voto conservador está muito mais forte, né, em detrimento da possibilidade, da potencialidade eleitoral dele. Então a esquerda teve assim não teve uma ação muito concertada. A gente não tem os dados do Nordeste aqui, mas você pegar também, só tem do Recife, mas você pegar as eleições do Nordeste, assim, eu não sei exatamente qual a estratégia do PT. Me disseram que a estratégia seria de, na verdade, compor com os governadores, né, e lançar candidatos que, na verdade, sejam apoiados pelos governadores, pelo menos no Nordeste. Agora aqui, Sudeste, Sul, tal, assim, eu acho que não tem uma estratégia muito clara para mim, tá? Uhum. Aliás, o Barrocal, ao puxar Belo Horizonte, contemplou aqui o pedido da Fernanda Otero, que nos acompanha da Irlanda, mas estava muito curiosa para conhecer as pesquisas de Belo Horizonte. Então, eu vou apresentar os dados do Datafolha. Em Belo Horizonte, deixa eu só puxar aqui, Mauro Tramonte, do Republicanos, figura na dianteira com 29% das intenções de voto. Mauro Tramonte, que é um famoso apresentador de TV, de um programa policialesco, é conhecido em São Paulo como o Datena de Belo Horizonte, né? Exatamente. Só que um Datena que está tendo muito mais êxito, né, na campanha, porque o Datena paulista, né, o Datena paulista começou com 14% das intenções de voto e agora está com 7%. Ele encolheu pela metade, né? Já o Tramonte não, ele está crescendo, né? Tanto que na edição anterior do Datafolha ele estava com 27% das intenções e agora ele está com 29%. E tem um fenômeno que é uma disputa emboladíssima para ver quem vai para o segundo turno com ele. Então, o prefeito Fuad Noman, do PSD, está com 14%. O bolsonarista Bruno Engler, do PL, está com 13%. Duda Salaber, do PDT, está com 12%. E Rogério Correia, do PT, 8%. E eu vi muita gente falando assim, olha, tá vendo? Se a Duda Salaber e o Rogério Corrêa tivessem se unidos, talvez eles tivessem garantido uma vaga ao segundo turno. O que parece ser bastante razoável e crível. Por outro lado, professor, se a gente somar o percentual de votos do campo da direita, dá muito mais de 60%. É uma eleição perdida de qualquer forma, né? É um massacre. Agora, uma coisa que me surpreendeu, e aí o professor vai poder falar isso muito mais, é a resiliência do prefeito Eduardo Paes. Era natural que ele despontasse na dianteira, né? As pesquisas já mostravam isso, mas na verdade ele está crescendo e nem o Alexandre Ramagem, né, nem o Tarcísio Mota do lado da esquerda estão conseguindo fazer sombra para o prefeito, que tem grandes chances de se reeleger no primeiro turno, né, professor? Muita. Então, a política tem dessas coisas, né, cara? É multifatorial. Então, assim, não é só a oposição entre bolsonarismo, lulismo, petismo que explica as coisas em todos os lugares. Em alguns lugares é mais relevante esse tipo de divisão, em outros lugares tem coisas mais locais que explicam também, assim, que preponderam. No caso do Eduardo Paes, primeiro que ele é um sujeito super, assim, um político super habilidoso, né? É um cara que já passou por vários partidos políticos, conversa com muita gente, assim, conseguiu apoiar o Lula e mesmo assim não se queimou com o eleitor numa cidade como que elegeu o Bolsonaro, assim, votou muito mais Bolsonaro na eleição presidencial, é um dos bastiões do bolsonarismo, vamos dizer, o Rio de Janeiro, e também a sede, domicílio dele, né, eleitoral. É o centrão carismático, né?
Não sei nem se é centrão, assim, é uma coisa muito pessoal, cara. Ele é muito mais ele mesmo, assim. O que o PSD faz no Congresso é uma coisa assim que está um pouco independente disso. E além disso, o Eduardo Paes, não vamos nos esquecer, ele conseguiu escapar e se superar, inclusive o escândalo do Cabral, que meio que assim, ele era muito ligado ao Cabral. Vocês lembram disso, né? E ele deu a volta por cima, tal, fazendo essa figura aí de o carioca. Ele convence muito. Além disso, assim, como eu conheço, né, não sou amigo, nada disso, mas já participei de reunião com ele, que ele já estava presente, reunião com muita gente, tal, não sei o quê, e já vi ele debatendo e tudo mais. Ele é de uma competência absurda em relação à cidade do Rio de Janeiro. Então, a coisa assim de você. O que ele sabe de policy é um negócio impressionante, né? Então, ele sabe o nome de todos os bairros, sabe as obras que estão fazendo nos bairros. Ele é um nerd da administração pública, assim, mas é raro você ver um candidato assim, com esse tipo de preparo, vamos dizer, para convencer o eleitor. E é um cara simpático que consegue passar também essa imagem do carioca, que ele é o cara que ama o Rio. Os cariocas têm muito essa coisa, né? Um bairrismo muito forte. Não sei se você sabe disso, mas... Então, assim, em São Paulo não é tanto, né? O Tarcísio, por exemplo, carioca, não colou esse negócio. Mas eu duvido que aqui no Rio de Janeiro um paulista com sotaque nem o nosso, assim, consiga eu duvido, não acho que isso não rolaria. Ainda mais contra um cara que nem o Eduardo Paes. Aliás, assim, os números, né, só para mencionar aqui o Datafolha que foi divulgado hoje, Eduardo Paes lidera com 59% das intenções de voto, está crescendo, né? Antes ele estava com 56%, e salvo engano, numa rodada anterior estava com 53%, ou seja, ele tá aumentando essa vantagem, né? O Alexandre Ramagem, né, o delegado apoiado pelo Bolsonaro, ex-chefe da ABIN, está com 11% das intenções de voto, cresceu um pouquinho, mas, enfim, ainda muito minguado. E Tarcísio Mota, do PSOL, figura com 6% das intenções de voto. Então, muito provavelmente nós teremos uma eleição decidida no primeiro turno, no Rio de Janeiro, assim como em Recife, que salvo uma hecatombe, o João Campos está eleito, né, professor? Está com 74% das intenções de voto no Recife, João Campos. E o segundo colocado, que é Gilson Machado, o ex-ministro do Turismo, aquele que aparecia com como que chama, um acordeon, uma sanfona, em lives do Bolsonaro. Gilson Machado, exatamente. Gilson Machado aparecia eventualmente uma sanfona nas lives do Bolsonaro, está com 9% das intenções de voto. Então aqui também uma fatura liquidada, vamos dizer assim, né, professor? Veja que ambos são apoiados pelo Lula. Assim, mas em contextos diferentes. Eu acho que aqui no Rio de Janeiro, tudo bem. O João Campos também é um cara popular. Aproveito que o Lula é bastante bem votado também em Recife, no Nordeste geral, em Pernambuco, que é o estado também natal dele. Aqui no Rio, eu acho que assim é até um pouco mais. Se bem que o João Campos está bem à frente do Eduardo Paes, então você junta uma coisa a outra. Eu acho que o excesso dele é a parte do Lula que também transfere para o João Campos. Aqui no Rio, só para voltar no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, por exemplo, tem um PT historicamente muito fraco. Então, assim, a esquerda era o PDT brisolista, que também meio que se desfez. O PSOL, que surgiu como opção, nunca conseguiu, de fato, emplacar candidatos majoritários. Então, assim, sobrou muito para Eduardo, muito espaço para o Eduardo Paes, entendeu? E aí eu acho que esse candidato de extrema-direita, um candidato PL, bolsonarista radical, realmente não se cria nesse contexto. É um caso que merece um estudo mais aprofundado, eu acho. Agora, quanto ao João Campos, realmente eu sei que ele é um cara muito popular, a família dele é de 4 estados de políticos, então, assim, conhecido também por isso. Mas, assim, não saberia fazer uma análise mais profunda, porque eu não conheço direito a política partidária de Recife. O João Campos, além de tudo, ele é muito popular entre os jovens, né? Ele é outro que
enfim, se dá muito bem nas redes sociais, dita moda, então, no carnaval estava com o cabelo nevado e tal, e esse tipo de coisa tá fazendo sucesso ultimamente, né? Agora, tem uma pergunta aqui da Tatiana Nascimento que dialoga um pouco com a reportagem de capa da edição que acabamos de fechar de Carta Capital, que trata justamente aí dessa disputa aí do Elon Musk com as autoridades brasileiras, o Elon Musk tentando usar o Brasil aí como um laboratório da sua cruzada contra qualquer tipo de regulação das redes sociais, contra a legislação dos estados nacionais e tal. Aparentemente foi quem ganhou a primeira queda de braço foi o Moraes, porque afinal de contas o X está bloqueado no Brasil e o próprio Elon Musk teve que recuar em relação à Starlink, que também é de sua propriedade, e acatou a decisão judicial de cortar o sinal dos brasileiros para a rede social X. Mas a pergunta da Tatiana Nascimento, ela vem para as eleições. Professor, o senhor acha que a falta do Twitter, que ultimamente era um refúgio, né, da direita, da extrema-direita, de extremistas de todos os matizes, poderia ter algum tipo de influência nas eleições municipais, no sentido de diminuir a força da extrema-direita nessas eleições, ou não acredita que isso vai ter um impacto muito relevante? Eu não acredito que vai ter um impacto muito relevante. Ainda mais porque o Twitter é um lugar que tem, assim, tradicionalmente, o debate político que tem lá é um debate político mais amplo, não é uma coisa local, assim, como eleição municipal geralmente se dá em torno de questões locais. A não ser em algumas capitais, em cidades grandes, que aí você tem um pouco de infiltração de questões nacionais, como essas que a gente está discutindo agora. Assim, mas eu não vejo uma grande diferença, não. Não acho que vai ter um impacto. Professor, eu queria voltar num aspecto do Pablo Marçal, quando ele se coloca... Desculpa, Mariana, posso só complementar? Eu lembrei de uma coisa. Claro. Ademais, deixa eu te falar uma coisa. Eu conheço algumas campanhas que estão rolando em cidades no Brasil, fora de São Paulo, do eixo Rio-São Paulo, e você vê claramente que as estratégias de marketing das campanhas, o Twitter, as pessoas nem falam sobre isso, cara. Assim, as redes sociais que eles usam realmente para campanha é Facebook, Instagram, muito WhatsApp pra caramba, grupos de WhatsApp, né? Então, assim, eu não acho que o Twitter tem muito um debate, assim, de pessoas, influências, grandes ideias, tal, não sei o quê, mas na eleição municipal acho que não é essa pegada. Desculpa, Mariana, por favor. A vice do Marçal é a Antônia de Jesus, uma mulher negra originária da Bahia, que é PM de carreira, policial militar de carreira. Outro dia eu entrevistei um sociólogo aqui de São Paulo, o Tiago Torres, que ele é conhecido na internet como o chavoso da USP, porque ele vem da periferia de São Paulo, onde o estilo dos jovens é esse estilo chavoso. E ele disse que uma das táticas de desconstrução dessa figura entre o público que gosta do Marçal é falar sobre a vice dele, porque encanta muito o fato do Marçal se colocar como antissistema. Mas quando apresenta a vice dele como sendo uma mulher policial militar, liga um alerta, porque, opa, como assim ele é antissistema, mas do lado dele está uma pessoa da polícia militar? Essa associação da polícia militar com o sistema pode surtir um efeito de quebrar um pouco a imagem dele antissistema de forma mais ampla? Eu acho que nenhum, porque para esse pessoal que ele está, assim, buscando apoio, onde ele se cria, o antissistema que eles estão dizendo é antissistema político, não é a polícia. O pessoal adora a polícia. Então, assim, eu não vejo nenhuma contradição, não. E agora, professor, a gente abordou aqui, em particular, eleições na capital de São Paulo, na capital de Minas, que são duas eleições em que os candidatos aí mais ligados a Lula queriam nacionalizar Boulos em São Paulo, Rogério Corrêa em Belo Horizonte.
E vimos pelos números da Datafolha dificuldades aí em ambos os candidatos. Só que nos últimos dias a gente viu também, por exemplo, o resultado do PIB no segundo trimestre surpreendeu, significa que a economia está rodando de forma mais forte. Vimos o governo propor no orçamento do ano que vem um reajuste de quase 7% para o salário mínimo. Vimos que a taxa de desemprego está no menor patamar aí desde 2013, aproximadamente. Por que aparentemente, a situação econômica brasileira não parece ter influência nessas disputas em Belo Horizonte e em São Paulo? É porque a economia não é um fator decisivo numa campanha municipal ou a explicação é outra? É pelo tipo de eleitorado que a gente tem hoje, pelo tipo de atuação que a extrema-direita tem? É a primeira opção. Não, eu acho o seguinte, veja bem, você tem que pensar, na verdade, o fenômeno da economia. A gente recebe esses números da economia e tal, mas a gente precisa pensar, quando a gente está pensando no eleitor, né, no eleitor do município, no eleitor nacional também, se fosse uma eleição presidencial, funcionaria parecido. A gente precisa pensar no fenômeno da comunicação, como as pessoas ficam sabendo, se interam, percebem isso que você está falando. Né? PIB, aumento do PIB. Como as pessoas percebem? Não percebem. É muito difícil você notar o aumento do PIB. Ainda mais um aumento de 3%. Né? As pessoas querem ter um aumento linear de salários de 3%. Se fosse assim, aumentou o PIB, todo mundo ganha um aumento linear de 3% de salário, as pessoas talvez até perceberiam. Mas, assim, só de ouvir falar na mídia, como a gente estava falando, assim, a maioria das pessoas nem fica sabendo disso. Vamos lá, desemprego. A quantidade de pessoas a mais empregadas é mínima em relação à população. Então, ainda que a taxa de desemprego esteja caindo, a quantidade de beneficiados, de pessoas que conseguiram emprego, é muito pequena. Então, para isso se transformar numa informação politicamente relevante do ponto de vista eleitoral, demora muito tempo. É preciso assim, uma continuada diminuição da taxa de emprego ou um regime, um tempo aí de emprego pleno, para as pessoas sentirem que a situação está significativamente melhor, tá entendendo? Não é à toa que a extrema-direita faz uma propaganda na qual eles falam que a economia está uma merda, desculpa a expressão, está horrível, e que o governo Lula está enterrando o Brasil, a economia brasileira, porque os preços estão subindo. Isso sim, isso as pessoas veem diariamente. Isso é experiência fenomênica do fenômeno da economia. Isso as pessoas sentem. O preço está subindo e, de fato, os preços estão subindo bem menos. A inflação não está fora de controle, longe disso. Mas sempre sobe ali a colar e as coisas estão razoavelmente caras. Então, cola. Por mais que a economia esteja indo super bem, né, do ponto de vista em vários indicadores, não é uma coisa facilmente comunicável para o eleitor comum. Esse é o problema. Agora, professor, tem outros dois fatores que eu destacaria, que é o seguinte: se a gente pega as eleições de 2016, né, ali estava com um impacto fortíssimo da Lava Jato, né, e do impeachment de Dilma, da crise política e tal. Depois tivemos eleições com o Bolsonaro no poder. Agora, a Lava Jato está completamente desacreditada, não existe mais, foi sepultada. Bolsonaro não está mais no poder, mas a direita e a extrema-direita continuam fortíssimas. Aonde foi que a esquerda errou para não ocupar esse espaço, para deixar que a direita tomasse conta de maneira tão forte assim, sobretudo nos municípios, nas localidades? Olha, eu chamo isso de efeito prolongado da Lava Jato, na verdade. É que o efeito da Lava Jato não passou ainda. Você vê isso nos grupos focais. Eu já falei isso, né, em relação ao Marçal. As pessoas ainda anseiam, parte boa do eleitorado ainda anseia pelo novo. Né? Eu participei de uma pesquisa também, assim, de uma candidatura a prefeito. Observei, né? Observei. E você vê claramente assim que as pessoas falam: não, não sei que candidato seria melhor, mas seria legal uma pessoa nova, uma pessoa que não vem da política. Isso ainda é muito comum entre o eleitorado brasileiro, ou seja, uma desconfiança enorme da classe política,
de que são todos ladrões. Isso, em grande medida, a imprensa produziu isso, né? Lava Jato, Mensalão e tudo mais. E isso colou e vai durar por vários anos. Ou seja, já tem, obviamente, uma parte do eleitorado que pensa desse jeito em qualquer sistema, mas aumentou muito no Brasil por causa dessa campanha sistemática da Lava Jato. E tá aí, isso está elegendo gente ainda. Né? Tem gente que se aproveita disso ainda, infelizmente. Bom, nós estamos aqui nos encaminhando para o fim do programa. Eu vou só ler mais alguns comentários e depois passar para o Barrocal, que eu acho que o Barrocal seria interessante você falar um pouquinho sobre a sua reportagem nessa edição, que é muito interessante, e também dizer para nós se tem convidado amanhã no Poder em Pauta, tal. Só rapidamente aqui falar que a Eliane Vieira disse que o Blue Sky está muito bom, sem violência e sem ódio na plataforma. E a Sônia Regina diz, não faz falta uma rede tóxica, eu imagino aqui se referindo ao X. Eu ainda não entrei no Blue Sky, mas também eu não estava já no Twitter há muito tempo. Já não estava antes de ser vendido né? Então, assim, não fiz migração alguma porque não estava em um lugar para migrar. Mas a Carta Capital está no Blue Sky. Né? O Kaká deve estar mostrando para vocês aí o perfil. E o perfil está mirrado, claro, porque há pouco tempo que migrou para lá e tal. Então, se vocês quiserem né, acessar o perfil da Carta Capital no Blue Sky, conhecer, se inteirar e tudo mais, fica aí o convite. E eu, que sou um homem extremamente analógico, vou ficar de fora dessa, mas disseram para mim que é muito bom. Igual o Silvio Santos, né? Eu não assisti, mas me disseram que é muito bom. É um filme com o Charlton Heston. Barrocal, fala um pouquinho para a gente sobre a reportagem que você preparou para essa edição de Carta Capital, uma reportagem especial da China, e também, na sequência, se você tem um convidado amanhã no Poder e Pauta, qual o tema que você pretende abordar? Vamos lá, Rodrigo. Sobre a reportagem, como sempre, é aquilo, né? Vamos jogar um aperitivo aqui para os nossos internautas, mas sem entregar matéria, porque senão ninguém vai querer comprar a revista. Se for já por assinante, ninguém vai se interessar por lê-la, né? Mas eu passei 2 semanas na China, no final de agosto, voltei ao Brasil no último domingo, integrei uma comitiva de jornalistas brasileiros que viajou a convite do Partido Comunista da China. Nós passamos por 3 cidades, Pequim, a capital, Wuhan, o epicentro da Covid-19, e Chengdu, que é a capital do estado dos pandas, o estado de Sichuan. Tivemos oportunidade ali, nesses 10, 15 dias de viagem, de dialogarmos com algumas autoridades aí do partido e do governo, mas basicamente na área diplomática, também de conhecer algumas empresas, especialmente veículos de comunicação e também de inteligência artificial. E eu conto uma parte, a minha reportagem, na verdade, é um testemunho sobre o que eu vi lá. E também um testemunho complementado por depoimentos que eu ouvi de brasileiros que moram por lá. Existe uma comunidade razoável de brasileiros, de estudantes brasileiros na cidade de Wuhan, que estudam numa universidade de lá, graças a um programa aí de bolsas. Então, nessa reportagem, eu dou o meu testemunho sobre o que eu vi nesse país, que é um país imenso, mas ainda razoavelmente desconhecido aqui do nosso lado ocidental. É um país que nos últimos 40 anos fez uma guinada grande, veio de uma revolução comunista que fundou a República Popular da China em 1949, fez essa guinada no final dos anos 70 para o que eles chamam hoje de economia socialista de mercado e também o que eles chamam de socialismo com características chinesas. Eu explico o que é, do ponto de vista chinês, esses 2 conceitos, da economia socialista de mercado, o socialismo com características chinesas, explico um pouco o papel do Partido Comunista da China. Eu diria, de forma resumida, que a China não é um governo. Na China, não é o governo que tem um partido por trás para respaldá-lo no Congresso e nas ruas.
é um partido que tem o governo como seu braço executor, é um partido que tem 98 milhões de filiados, corresponde a 7% da população da China. Para fazer uma comparação, todos os filiados no Brasil a algum partido, não importa qual, também somam 7% da população. Então, Rodrigo, é uma reportagem que transita entre o econômico, o sociológico e o político, e eu convido a todos para que leiam essa reportagem aí, que me deu muita satisfação de escrever. E quanto ao Poder em Pauta de amanhã, voltamos ao programa, portanto, depois dessa minha viagem. O programa vai ser às 4h, horário tradicional, aqui no canal de Carta Capital no YouTube. O convidado é o economista Manuel Carlos Pires, ele que é da Fundação Getúlio Vargas, já foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda em governos anteriores do PT, e será uma entrevista sobre esse resultado surpreendente do PIB e sobre a proposta do governo federal para o orçamento do ano que vem. Tá certo, Barrocal. Aliás, professor, a Fernanda... Ixi, me fugiu aqui o nome. Preciso localizar aqui. Acho que é Fernanda Otero, salvo engano. Ela pergunta se o seu livro já tem um título. Eu imagino que ela está ávida para comprá-lo. Então, se tiver o título, você já pode fazer aqui a propaganda. Fique à vontade. Infelizmente não tem título ainda. Mas eu prometo que, se vocês me convidarem, eu volto para apresentar o livro assim que publicado. Então, está mais do que convidado. E já que o livro ainda não tem o título, eu convido o pessoal para conhecer o monitor do debate público, né, professor, que você coordena ali no laboratório da UERJ. Toda semana são escolhidos 3 temas e é feito o estudo aí com esses grupos focais que o professor mencionou lá no início, né? Bolsonaristas convictos, bolsonaristas moderados, lulistas convictos, lulistas moderados, e também o pessoal que não votou nem em Bolsonaro nem em Lula. É isso, professor? Correto. Além disso, posso falar, a gente também produz um relatório semanal chamado Política nas Redes, no qual a gente analisa tópicos políticos que mais estão bombando no Facebook e no Instagram, e publica também semanalmente um relatório chamado De Olho na Mídia, na qual a gente analisa a cobertura que os 3 jornalões brasileiros fazem do governo federal e do Lula. Não, maravilha. Então, fica aí o convite. Acesse, né, procure aí no Google, Laboratório de Estudos da Mídia e Esfera Pública, né? Correto. LEMEP, da UERJ, coordenado pelo professor João Feres, e que produz aí uma série de estudos bem interessantes. Este que eu tomei contato há pouco tempo, não conhecia, mas eu achei muito interessante, porque ele pega sempre 3 temas do momento mesmo, e testa para ver a recepção dos eleitores em relação a esses temas nos variados recortes, né, ideológicos. Professor, agradeço muito pela sua atenção, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. O professor que está sempre colaborando com a Carta, recentemente escreveu um artigo para nós, está sempre dando entrevista também. É um prazer tê-lo aqui, professor. O prazer é meu, Rodrigo. Queria agradecer o convite. Estou à disposição aí de vocês. Queria agradecer também a Mariana e ao André a participação. Tá certo. Eu também gostaria de agradecer a Mariana e convidar as pessoas para ler a reportagem dela também na edição semanal de Carta Capital. Foi até um tema que foi abordado aqui, salvo engano, pela Gisele Salviani, que é a degradação do debate político, né, por figuras como o Pablo Marçal, que parasitam o debate, né, impedem qualquer discussão relevante para os rumos da cidade, para os rumos da sociedade. E é uma matéria que discute isso, quer dizer, qual é o sentido hoje do debate se é chamado para debater um extremista que não tem compromisso algum, né, nem respeito ao adversário e tal. Então ela conversa com alguns especialistas, uma matéria muito interessante, vale a pena conferir, e obrigado por dividir a bancada conosco, Mário. Também ao Barrocal, de volta de sua jornada pela China.
né? E eu achava, sinceramente, que o Barrocal ainda estava na China e que este era um fundo falso, mas o Barrocal ele pegou um livro da estante e provou para mim que este não é um fundo falso, né, Barrocal? Vou, inclusive, pegar um livro aqui que tem tudo a ver com a minha reportagem. Olha só, Rodrigo, Henry Kissinger escreveu esse livro sobre Olha. a China, um livro muito bom, que eu recomendo a Henry Kissinger, que foi durante muito tempo o cérebro da política externa americana, ele que conduziu aí uma aproximação surpreendente no início dos anos 70 entre o governo Richard Nixon e a China de Mao Tse-tung. Foi uma visita que o americano fez ao chinês, que no fundo tinha por objetivo produzir uma cunha entre a China comunista e a então União Soviética. Um livro muito interessante, apesar do papel mais amplo que Henry Kissinger cumpriu na política externa americana, viu, Rodrigo? Tá certo. Bom, ele provou que o fundo não é falso, né? O fundo é verdadeiro, mas até hoje não comprovou se as orquídeas dele são de plástico ou verdadeiras. Isso permanece a dúvida. Tá? Olha, está chegando a primavera, logo haverá aqui, neste espaço, orquídea de verdade. E aqui acaba de me soprar no ouvido o Kaká, o nosso editor de vídeo, assim, cuidado com essas certezas absolutas em tempos de inteligência artificial, né? Então, essa imagem pode ter sido plantada e tal. Então, enfim, fica aqui o alerta do Kaká, a quem eu agradeço também por ter propiciado este encontro nessa quinta-feira, e um agradecimento, claro, muito especial a todos que estão nos acompanhando nessa live de Carta Capital, ou que vai nos assistir na retransmissão feita pela TVT logo mais à noite. Pessoal, um grande abraço, um excelente fim de semana para todos e até a próxima. Já notou como os jornais de maior circulação do Brasil estão sempre unidos na defesa de pautas como controle de gastos públicos, Banco Central independente e a firme oposição a qualquer iniciativa para taxar os 10% mais ricos, aqueles que abocanham 60% da renda nacional? Pois é, esse monocórdio discurso único da mídia tem raízes profundas. Somente 5 famílias controlavam metade dos veículos de comunicação de maior audiência do país em 2017, segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras. E o pior, essa concentração está aumentando com a compra de grupos de mídia por bancos e corretoras. Agora, refresque a memória. Você lembra qual foi a primeira publicação a denunciar os abusos da Lava Jato, muito antes do vazamento daquelas conversas que comprovaram o conluio do juiz Sérgio Moro com procuradores da República para prender Lula? Recorda-se de quem desde o primeiro momento denunciou que o impeachment de Dilma Rousseff era um golpe? Nadar contra a corrente sempre foi a nossa especialidade, mas também nos cobra um preço alto. Carta Capital sofreu boicote sistemático dos governos Temer e Bolsonaro, inclusive com pressões para que grandes empresas deixassem de anunciar na revista. Só sobrevivemos nesse período graças à inestimável contribuição dos nossos assinantes e apoiadores individuais, trabalhadores como eu e você que ainda sonham com um país mais democrático, justo e inclusivo. Somos muito gratos a todos que nos apoiaram nesse momento. Mas o perigo não passou. A concentração do mercado publicitário nas chamadas Big Techs tem ferido de morte veículos com estrutura bem mais robusta do que a nossa. Imaginem o impacto desse fenômeno em quem nunca pôde contar com o apoio de grandes empresas e grupos financeiros. E é por isso que renovamos o pedido de apoio. Só conseguimos manter o jornalismo corajoso, honesto e transparente de Carta Capital com as contribuições de nossa comunidade. Não adianta criticar a mídia corporativa e não apoiar quem sempre esteve ao lado da democracia, da diversidade e dos direitos humanos. Faça sua parte. Contribua com Carta Capital. Faça uma assinatura para receber a revista em sua casa ou faça uma assinatura digital. Se você não pode assumir um compromisso mensal agora, doe qualquer valor em nosso site ou no Superchat durante as nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Valorizamos igualmente todas as formas de contribuição, não importa a quantia que você possa despender, porque temos clareza de que juntos somos mais fortes e podemos vencer o discurso único da mídia.